Vamos fazer uma leitura em Lucas capítulo 24, no mesmo dia que Jesus ressuscitou, e vamos falar de um acontecimento muito importante, a qual nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas na manhã desse dia. Ontem eu ministrei esse mesmo texto lá na congregação de Maracanaú, de Pajuçara, e Deus falou muito conosco, e eu espero que Deus, Ele, mesmo que sendo das suas formas, como Ele fala, como Ele opera, como Ele realiza, esteja falando conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Lucas 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, que dia? O terceiro dia, o dia que Jesus tinha ressuscitado. Naquele mesmo dia, 2 dos seus discípulos estavam de caminho para uma aldeia, um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se deles e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? Explicaram-lhes o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam? É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao sepulcro e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto uma visão de anjo, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Eu particularmente acredito que o momento de maior tristeza no coração dos discípulos de Jesus não foi quando eles viram o mestre sendo preso à noite, sendo traído por um companheiro de 3 anos de ministério, ou mesmo quando viram Jesus no dia seguinte com a sua carne rasgada, despido, com a coroa de espinhos sobre a cabeça. Mas acredito que a maior tristeza daqueles discípulos foi quando
viram que realmente o mestre havia morrido. Acredito que até a última hora eles tinham a expectativa de que ele não morreria, que de alguma forma, diante dos milagres que eles viram Jesus realizar, eles acreditavam que Jesus daria um jeito para sair ali daquela cruz. Mas a verdade é que o mestre morreu, o sepultaram, e eles estiveram ali, viram e contemplaram. Tristes, se reuniram com os outros discípulos, ficaram ali durante algumas horas. No tardar do dia do sábado, aliás, no tardar do domingo, eles estavam voltando para casa, tristes, desanimados. E quando eles estão voltando para casa, tristes, desanimados, caminhando para uma cidadezinha, uma aldeia, um povoado, eles vão ali discorrendo, conversando, falando a respeito do que tinha acontecido, da esperança frustrada, da decepção, da expectativa que eles criaram em torno da pessoa de Cristo, de que ele viria de fato para redimir Israel, que ele reuniria um exército, que ele tinha homens dispostos à luta, como Pedro, que sempre andava armado, e que em alguns momentos estava disposto a furar alguém, a ferir alguém. E aqueles discípulos esperavam de fato, eles vão narrando sobre isso. E ali o próprio Jesus se aproxima deles, enquanto eles caminham. Só que a Bíblia diz que os olhos deles, irmãos, estão como que impedidos de enxergar o mestre com quem eles reviveram, com quem eles conviveram durante 3 anos. E ali Jesus se aproxima e pergunta para eles: o que é que vocês vão falando aí no caminho? E a Bíblia diz que eles tristes, eles param e começam a falar das suas frustrações. Não, é porque Jesus era um profeta poderoso em obras, em palavra, diante de Deus, e a gente acreditava que ele quem ia resgatar Israel das mãos dos romanos. Nós criamos uma expectativa em torno disso, tínhamos um bom número de pessoas, tínhamos um grande número de seguidores, estávamos prontos para seguir a ordem dele, invadir a região onde os romanos estão dominando e tomar Israel de volta. Mas o que acontece é que nossa expectativa ela se frustrou, porque ele morreu e hoje já faz 3 dias. É verdade, eles continuam falando que algumas das mãos que estavam conosco lá, elas foram de manhã ao sepulcro, levando especiarias para passar sobre o corpo dele, e quando chegaram lá, encontraram o sepulcro aberto e o corpo não estava lá. E disseram ter visto uma visão de anjos que apareceu para elas, e disseram que eles tinham ressuscitado. E quando elas disseram isso, alguns dos discípulos que estavam lá com a gente, correram lá para o sepulcro para ver essas coisas, e de fato, não encontraram o corpo do Senhor, o sepulcro estava vazio, mas não o viram. E então nós estamos aqui, tristes, desanimados, frustrados, voltando para casa, para seguir nossa vida adiante. O que o texto, irmãos, revela para nós aqui, é um texto, não é um texto doutrinário, é um texto histórico, um fato, ocorrido, narrado pelo historiador Lucas. O que o texto mostra para nós, irmãos, é que homens deixaram suas vidas para seguir Jesus. Aqueles homens abandonaram suas cidades, seus povoados, seus familiares, para andar com o mestre dia e noite, estarem sempre junto dele. Criaram de fato uma expectativa gigantesca em torno da pessoa do Senhor, e agora estão frustrados, porque não viram Jesus realizar o que eles mais esperavam. Não obstante, Jesus tenha feito tantos milagres e outras coisas, mas aqueles que realmente queriam ser redimidos das mãos dos romanos. Mas Jesus, irmãos, estava bem ali com eles. Entretanto, eles não perceberam. E aqui, queridos, onde nós começamos realmente a aprender algumas coisas espirituais importantes para a nossa vida. Algumas pessoas acham que pelo fato do Jardel Fernandes não ser pentecostal, algumas pessoas acreditam que eu não creio nas manifestações de Deus, que eu não creio no poder de Deus, na glória de Deus, não creio em experiências espirituais com Deus. É claro que eu creio, obviamente que eu creio.
Claro que eu creio. Agora a questão é que eu deixei de ser menino, e pelo conhecimento que Deus tem me dado por sua graça na palavra, Ele tem me dado mais maturidade. Porque antigamente bastava eu ir para o mato orar, qualquer coisa que eu sentia, eita, Deus falou comigo. Qualquer pensamento que vinha na minha mente, pronto, Deus me deu uma revelação. Aí lá vai eu contar revelação para esse, revelação para aquele. Aí eu estava orando lá no mato, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. E na verdade Deus não tinha me revelado coisa nenhuma. Eu começava a orar, por exemplo, por uma irmã que tinha vontade de ficar buchuda, né, prenha, grávida, como queira chamar. E eu começava a orar pela irmã, Deus abençoe a irmã para ela engravidar, Senhor. Tem misericórdia, é o desejo deles, já estou ficando velho e tal, aquela coisa toda. E eu orava, irmão, naquele fervor espiritual, aquela coisa, e no meu coração, aí de repente vinha aquela certeza que ela ia engravidar, e eu, pronto, Deus já me revelou que ela vai engravidar. Aí lá vai eu chegar para os crentes e contar, Danilo, irmão, Deus me revelou, estava orando, que tu vai ficar grávida. Ainda hoje a mulher está esperando para engravidar. Ela está com uns 20 anos isso. Eu digo, eita gestação demorada da gota. Normalmente é 9 meses, nessa está com 20 anos. Mas o certo, irmãos, é que o conhecimento da palavra de Deus, ele é fundamental para nós. Tanto é que a repreensão de Jesus aqui foi necios e tarde de coração para entender o que as Escrituras dizem. Isso é o principal ponto, é conhecer a Escritura, é conhecer a palavra de Deus, é ter o conhecimento bíblico, teológico, doutrinário. E quando eu digo teológico, irmão, não falo de ir numa faculdade, numa academia teológica, não. Eu digo é estudar a Bíblia mesmo em casa, com os métodos corretos, a forma correta e compreender a Bíblia. Isso é teologia pura. Mas o que nós não podemos, irmãos, permitir, que é o que eu tenho visto na igreja nesses últimos anos, no nosso ministério, nas igrejas reformadas, as quais nós temos um apreço muito grande. O que nós temos visto, irmãos, é que a busca pelo conhecimento, os simpósios, os congressos, as conferências, parece que tem agido de uma forma que tem trazido bastante conhecimento, glória a Deus por isso. Entretanto, por outro lado, tem cegado a visão espiritual da igreja. Nós estamos aqui, irmão, vendo 2 discípulos andando com o próprio Jesus ressuscitado, falando com o próprio Jesus ressuscitado, ouvindo o próprio Jesus ressuscitado, mas ainda assim tristes, sem perceber que Jesus está ali falando com eles. Aí eu te pergunto aqui uma coisa, criatura. O mesmo Jesus ressuscitado que andou ao lado daqueles discípulos e falou com eles pela palavra, não é o mesmo Jesus ressuscitado que caminha conosco todos os dias e fala conosco através da sua palavra escrita? E pelo Espírito ao qual Ele nos deu? Como então, nós dissemos que Deus não está conosco às vezes? Como então nós falamos que não estamos, duvidamos que Deus caminha com a gente, que achamos que Deus nos abandonou? O fato, querido, é que a igreja tem esfriado na questão espiritual. Esses discípulos estão tão tristes, tão decepcionados, e criaram uma expectativa errada em torno de Cristo, como infelizmente muitos da igreja têm criado uma expectativa errada. Vou para a igreja, Jesus vai me dar minha vitória. Eu vou para a igreja, Jesus vai me dar meu marido. Eu vou para a igreja, Jesus vai me dar meu carro novo. Eu vou para a igreja, Jesus vai me dar um emprego. Eu vou para a igreja, Jesus vai me fazer empreendedor. Eles têm criado expectativas equivocadas. Mas a expectativa que se deve criar em torno de Cristo, amados irmãos, é a salvação. A expectativa que se deve criar em torno de Cristo é aquilo que Ele nos prometeu, a vida eterna. E quando eu digo expectativa, eu não falo de algo duvidoso, uma expectativa duvidosa, não. Eu falo de uma esperança real, viva, convicta, e que se cumprirá no tempo apropriado ao qual Deus determinou. Mas o fato, amados irmãos,
é que a maioria de nós, 99% dos crentes verdadeiros, tem perdido a visão espiritual. Volta aí a tua memória, algum tempo atrás, quando você orava e você tinha certeza que a presença dele estava lá. E quando você lia a Bíblia e você tinha certeza de que a presença dele estava ali contigo. E às vezes até no espírito você contemplava. Como eu estava dando o exemplo de que uma vez eu morava no quarto andar de um apartamento quando eu cheguei aqui, de um prédio. Eu desci para a praça lá, irmãos, de calção, de camiseta, e deitei ali passa um monte de gente, e eu sentei no banco, depois deitei no banco, fiquei olhando para o céu, falando com Deus, e enquanto eu falava com Deus, de repente, aquela presença, o meu espírito começou a contemplar aquela presença, e aquela alegria, aquele gozo. Eu me lembro de outra oportunidade que eu estava no banco esperando meu momento para ser atendido, e tinha muita gente, enquanto as pessoas estavam ali, conversando um com o outro, eu estava sozinho, e eu comecei a falar com Deus no meu espírito ali, falando, orando, falando com Deus, conversando com Deus, falando com Deus, e de repente o meu espírito percebeu que Ele estava ali comigo. Quantas vezes eu dobrei o meu joelho, estava ali orando, com 2 horas de oração, orando, buscando a Deus, numa alegria tão grande, num fervor tão grande, e de repente o alarme tocava. Eita, é hora de pegar o Delzinho no colégio. Eu dizia, Senhor, eu não queria ir agora não, eu queria ficar mais um pouco. Mas eu digo, mas eu vou, mas o Senhor está comigo. E eu ia dirigindo o carro, falando com Deus, e o Senhor ali, eu a certeza que Ele estava ali. Me lembro de vezes que eu ia olhar na janela, para o céu, só olhar mesmo, não estava nem... na janela, olhar para o céu, de repente começava a olhar para o céu, e aos poucos falava com Deus, que coisa linda, Senhor, que o Senhor criou essas estrelas, coisa maravilhosa, e de repente vinha aquela alegria, aquele gozo, aquela convicção, aquela certeza, o Senhor está aqui comigo. Me lembro de experiências que o Zezinho também contou para mim, parecido. Mas aí a pergunta é, irmão, Jesus não está mais conosco? A presença dEle nos deixou, a presença dEle nos abandonou. A Ele que disse, estarei convosco até a consumação dos séculos, sem que os séculos ainda tenham se consumado, Ele deixou de andar com a gente? É claro que não. Jesus, irmãos, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E Ele continua assim contigo, que é crente verdadeiro, que é selado com o Espírito Santo. A grande questão, irmãos, é que muitos de nós estamos como que cegos, como quem perdeu a visão, como quem não está enxergando mais Jesus conosco. Uma coisa que eu aprendi, irmão, e eu tenho tentado enfiar isso na cabeça de vocês, é que nós não podemos, irmãos, em momento algum, confundir a fé com as emoções. Irmãos, aqueles homens tinham deixado a vida deles, tudo, para ir para Nazaré, morar com Jesus praticamente, dormia sei lá onde, amanhecia, anoitecia, eu estava lá andando com Jesus para onde ele ia, ouvindo o Mestre. Esses homens criam. Mas agora, irmãos, eles estão tão tristes, mas tão tristes, que a tristeza, que é uma emoção humana, está impedindo deles enxergar o próprio Jesus ali diante deles. Eles estão achando que os crentes às vezes, irmãos, os crentes às vezes confundem assim, hoje está triste, não, Deus não está comigo hoje. Está tão triste, mas tão para baixo, tão desanimado, que ele acha, não, Deus não está comigo, eu vou nem falar com Deus, não adianta, Ele não vai me ouvir. Deus não está comigo hoje, Deus me abandonou, Deus não me ama mais, Deus não anda mais, sendo que Deus está ali, irmão, sendo que Jesus está ali, o Espírito Santo está ali, e aí falando todas essas coisas, o Senhor ali ouvindo,
E como se o Senhor dissesse: meu filho, para de falar isso, e começa a conversar comigo, começa a orar, começa a falar comigo, deixa de falar essas coisas. Mas nós temos perdido, irmãos, a percepção espiritual, porque temos confundido a emoção com a fé. E eu quero que, de forma muito séria, que você escute essa palavra, que ela entre no seu coração, de fato. E ali Jesus começou a caminhar com eles. Creia que Jesus está contigo, creia. Ele prometeu que estaria conosco, e Ele está. Aqueles discípulos, Jesus começou a falar com aqueles discípulos. O que foi que Jesus começou a falar com eles? O texto diz: e Jesus começou: eis que te digo, varões. Foi assim? Varões galileus, eita, é manto. Jesus ficou lá no meio, caminhando com ele no meio do terreiro, ali. Eita, tem um recado para dar. Não. Jesus só começou a fazer a coisa mais simples, que Ele continua fazendo ainda hoje, que Ele está fazendo agora. Ele só começou a expor as Escrituras para eles, irmãos. Ele começou a falar a respeito dele mesmo, se um discípulo saber que era ele, perceber que Jesus começou a falar a respeito dele mesmo. Começou lá de Moisés, depois passeou nos profetas e começou a falar, e foram conversando, falando, narrando os acontecimentos. E os discípulos acharam tão bom aquela conversa, que quando eles iam chegando em casa, Jesus fez de conta que ia passar direto, e os discípulos: ei, não vai não, já está ficando de noite, já está tarde, daqui a pouco vai escurecer, fica com a gente. É por isso que eu gosto daquele louvor: fica comigo, meu Senhor, porque preciso desse amor. Fica comigo, meu Jesus, oh meu amigo. E quando o mar se levantar e eu sem força para remar, fica comigo, por favor. Fica comigo, fica comigo. Não vá embora. Tua presença é quem garante a vitória. Fica comigo. É lindo esse louvor. Meu bom amigo, como em caminho de Emaús, tua presença, meu Jesus, é meu abrigo. E os discípulos disseram: entra, fica com a gente. E Jesus entrou, irmãos. E quando Jesus entrou, Jesus já tinha repreendido eles: vocês são nércios, tardos de coração para entender tudo que a Escritura diz. Jesus já tinha repreendido, já tinha falado da Escritura tudo. Quando Jesus sentou, que pegou o pão, igual ele fez lá na ceia, e como ele costumava fazer, que os judeus sempre na refeição, irmãos, certo? Sempre na refeição eles pegam o pão e abençoam. Eles têm uma oração, tipo uma reza mesmo. Os católicos não têm a reza dele, toda a reza repetida sempre. O judeu, toda a vida que vai comer, ele tem a mesma oração quando ele vai fazer aquele alimento. Era o costume dele. Quando Jesus pega o pão, que ele parte o pão e abençoa ali, os olhos dos discípulos se abrem. E eles percebem: é Jesus que está aqui. Irmãos, quem dera nossos olhos pudessem se abrir agora, para nós enxergar o nosso mestre em nosso meio. Quem dera você pudesse perceber, igual aquele servo do profeta Eliseu. Acho que foi o do profeta Eliseu, foi do profeta Elias, que saiu de manhã. O rei da Síria tinha mandado: vai lá prender aquele profeta, que ele fica fofocando lá para o rei de Israel, que eu estou armando aqui contra eles aqui, fica falando direto. Vamos lá prender eles. Aí quando levantaram de manhã cedo, que o menino olhou: vala meu Senhor Jesus. Jesus não estava nesse tempo não. Valei-me, meu Deus. Ave Maria, São Jerônimo. Acho que não tinha essas cores ainda não. Aí foi lá chamar o profeta: homem, vem cá, olha ali o tanto de exército ali. Aí o profeta: calma menino, tem calma. Senhor, abre os olhos dele, deixa ele ver. Eita menino. Aí o que aconteceu? Quando o menino olhou, irmãos, carros
e carruagens de fogo em cima do monte, que estavam pelo profeta. E hoje nós não temos mais carros e carruagens de fogo conosco, mas nós temos o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores. E não está, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Ele não está mais ao nosso redor, ele está dentro do templo, dentro de nós. É forte. Tenho certeza, se eu estivesse pregando isso numa igreja pentecostal, já tinha irmão igual a lagartixa, subindo as paredes de costa. Tinha. E eu já tinha me benzido, jogado o microfone e saído correndo. Acaba subindo as paredes de costa, igual a lagartixa, Deus me livre, cruz credo. Mas essa é a verdade, irmão. Aqueles homens, eles tinham uma fé, uma certeza, uma convicção. Aí agora, meu irmão, os homens estão, deixa as coisas da vida, as lutas da vida. A gente se converte, a gente ouve o evangelho. Aí a gente de fato se converte, nasce de novo. Há uma regeneração, um novo nascimento. Verdadeiramente o Espírito de Deus vem habitar em nós. Aí aquelas coisas que a gente olhava para o mundo, que tinha um brilho, que nos trazia cobiça, agora está tudo ofuscado, perdeu o brilho. O negócio agora, eu quero Jesus, é Jesus. Agora só anda com a Bíblia, ela lê na Bíblia dia, de noite, de tarde, na hora do almoço, na merenda, da janta. O cara vai merendar de manhã com a Bíblia do lado, tomando café, lendo a Bíblia, quando o cara se converte. Aquele fervor, aquele fogo, mal espera a hora, um momentinho ali que ele tem para ir orar, para falar com Deus. O negócio dele até na igreja, é o primeiro que chega, é o último que sai, quer fazer alguma coisa, meu irmão, nem que seja, sei lá, segurar alguma coisa ali, mas ele quer fazer alguma coisa na obra de Deus. Ele quer fazer qualquer coisa, ele quer ser útil, ele quer trabalhar para Deus, mas o tempo vai passando, as lutas, as batalhas, o dia a dia, meu irmão, vai, e esse crente tão fervoroso, meu irmão, ele acaba que esfriando, perdendo a visão espiritual, a percepção espiritual, e é isso que está acontecendo com a igreja hoje, é isso que está acontecendo conosco, com o Ministério Missão de Fé e com a igreja espalhada pelo Brasil e pelo mundo, com os ministros do Evangelho que nós conhecemos, que são servos de Deus, que pregam a verdade, com as igrejas que nós conhecemos, que são sérias, que são bíblicas, mas é isso que está acontecendo, um esfriamento espiritual e uma falta de percepção e fervor espiritual na vida dos crentes. Tornamos-nos muitos eruditos, esquecemos as coisas espirituais. A erudição, conhecimento bíblico, teológico, repito, doutrinário, é fundamental para acabar não andar conversando besteira por aí. Que a mulher não pode botar uma lingerie para o marido, que é pecado, vai para o inferno. Aí tem conhecimento espiritual é importante, para não andar conversando coisa que não existe. Que os homens não podem usar camisa vermelha porque é a cor do cão. O conhecimento é importante, mas a percepção espiritual, irmão, tem que andar juntos. Eu concordo com o Hernando Dias Lopes, embora eu discordo dele em algumas coisas, e discordo mesmo duramente, mas concordo quando o Hernando Dias Lopes diz que a igreja precisa de fervor espiritual esses dias, e precisa mesmo. A igreja está fria, é preciso os crentes voltar. Olha, meu irmão, quando que você pega na Bíblia agora na semana? Não, pastor, corre, eu sei. Mas não foi o que eu acabei de dizer, quando você se converteu, você tinha o mesmo corre-corre. Você tomava café de manhã, comia bolacha com a Bíblia na mão. Até surrou as páginas da Bíblia de café. Tomava café de manhã com a Bíblia, almoçava com a Bíblia, jantava com a Bíblia. Hoje se pega na Bíblia uma vez por semana, quando vai para o culto, e quando abre a Bíblia é assim, ó. Só para a poeira, porque com uma de dia. E aí, quando vem uma vez por semana, temos que ir uma vez por mês.
Aí 1 mês sem pegar na Bíblia. Até uns crentes aqui no nosso ministério que tornaram os crentes trimestral, preste atenção. Até os crentes semestral, tem uns que vem 3 em 3 meses, vem um culto. Tem outros que 6 em 6 meses vem um. Não, uma vez por semana está ótimo. Uma vez por semana está perfeito. Né? Não fica cansado para ninguém, está ótimo, está bom demais, glória a Deus. Aí você tem tempo para trabalhar, para a família, tem tempo mas para buscar Deus. Está faltando isso, nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos restaurar isso. Nós ligamos nos canais dos grandes teólogos brasileiros, escutando seus ensinamentos, suas palestras, de grande aprendizado, meu irmão, mas coisas que traz conhecimento, que traz entendimento, mas o fervor espiritual vai ficando e continua ficando esquecido. E nós precisamos dele esses dias, irmão. Porque é pelo fervor espiritual que você volta para a rua para evangelizar. É pelo fervor espiritual que você volta para os hospitais para entregar folhete. É pelo fervor espiritual que você volta a tocar seu instrumento, a cantar o seu louvor, a dirigir o culto, a pregar a palavra, a trabalhar de obreiro como você fazia. É pelo fervor espiritual que você ora pela sua família, que você nem isso você ora mais. É pelo fervor espiritual que você ora pelos seus vizinhos, pela conversão dele, que também nem isso você faz mais. O fervor espiritual, irmão, nós necessitamos dele urgente nesses dias. Não foi o que os discípulos disseram? É o fervor espiritual, irmão. Lembra quando tu se converteu, aquele fervor, você não deixou de ser crente. Eu não estou dizendo aqui que ninguém deixou de ser crente. Você continua sendo crente, frio, mas continua. Mas você lembra quando você se converteu? Que o Espírito testificava contigo alguma coisa pelo conhecimento da palavra, pecado, você, né? Deixou que você sabia que era pecado, renunciou que você sabia que era pecado, algumas coisas fez com lágrima, mas fez e se alegrou, chorando e alegre que estava fazendo para Deus. E hoje não tem mais isso, o fervor espiritual tirou, falta do fervor espiritual, deixou tudo comum, tudo é normal. Quando Jesus partiu o pão, aí agora ele desaparece. Agora que era a hora boa, rapaz. Agora que nós vimos que Jesus está ali com a gente. Agora que nós percebemos que era Ele, que o negócio ia ficar bom, Jesus desaparece. Estava com mais de 2 horas aqui andando com a gente, conversando, batendo papo, expondo as escrituras, e nós conversando com Ele e tal, aquela coisa toda. Mas não sabíamos que era Ele, e agora que a gente percebe que é Ele, o homem vai-se embora. Meu irmão, então aproveita. Aproveita enquanto Deus está te abrindo um entendimento espiritual nessa manhã, que você volta a entender, a saber, a ter certeza, a convicção de que Ele está contigo. Então aproveita cada momento, cada instante para estar com Ele. Aí os discípulos olham um para o outro, alegre, sorridentes, tristeza foi-se embora, e disseram o quê? Não ardia o nosso coração quando ele sapateava? Não ardia o nosso coração quando ele entregou o envelope ungido? Não ardia o nosso coração quando ele pediu o dízimo e mandou nós pagar o voto para ele fazer o milagre? Foi isso? Não. Os discípulos disseram: ô Cleopas, mas nosso coração queimava quando ele expunha para nós o quê? As escrituras. Porque é a escritura, irmão, genuína, verdadeira, a Bíblia pura, verdadeira, que aquece o coração do crente, que incendeia o coração do crente. Quando ele expunha as escrituras, quando ele pregava a escritura, apresentava a doutrina bíblica, os profetas, a palavra de Deus, o nosso coração queimava, ardia. E ali os olhos dele se abriram. Que o seu coração possa voltar a arder por ouvir as escrituras. Que a igreja, os crentes desta nação possam voltar aí para os cultos, não por causa do pandeiro que vai ser tocado, o zabumba,
Aquele momento, né? Deixa o menino rodar, deixa o menino rodar. Que é o momento melhor dos cultos hoje, é isso aí. Olha, grande cantor da mídia vai estar aqui. É o MC Gospel. Ai, leleque, moleque, leleque, leque, se converte, moleque, leleque, leque. Eita, que culto bom. E a fumaça subindo, e a luz piscando. O melhor momento do culto hoje é isso. Gira em torno dos artistas. Mas que os crentes possam voltar, irmão, a dizer: eu quero ir para o culto, eu quero ouvir a palavra. Que meu coração se aquece quando eu ouço Bíblia. Que os crentes das igrejas neopentecostal possam dizer: pastor, eu gosto do Senhor, tenho um carinho pelo Senhor, mas eu quero Bíblia, eu quero doutrina, eu quero palavra de Deus. Nada disso vocês estão fazendo aí, apresentação, coreografia, essas coisas, nada disso, pastor. É interessante, é bonito, ficaria melhor lá no Teatro Zé de Alencar, mas eu quero Bíblia, pastor, eu quero ouvir a palavra de Deus, o meu coração se aquecer com ela, é isso que eu quero. Que a igreja possa, irmão, voltar a querer isso. Volte a ter isso em nome de Jesus, amém, irmão, pelo amor de Deus. Vocês estão me ouvindo aí, então? Tá dando para ouvir direitinho aí, tá? Nós precisamos disso. Eu preciso disso. O pastor Zezinho precisa disso. Os ministros da igreja precisam disso. As ovelhas, o rebanho, os crentes. O povo de Deus precisa disso. Melhor momento do culto, seu momento da palavra. Os pastores deixar esse negócio de 2 horas de música dentro da igreja. 2 horas de música. É porque eu fico me lembrando das coisas que eu vejo por aí, irmão, onde eu prego. Os irmãos chegam no culto, chega animado. Aí começa a cantar, é grupo desse, é grupo daquele, é o grupo da senhora, vem umas 50 mulheres, é o grupo dos homens, vem uns 50 homens, depois ele desmancha de um por um, agora vem a irmã fulana, vem a irmã cicrana, aí raça ali 2 horas, os irmãos que estavam tudo animados, já estão todos assim no culto. E o pastor, glória a Deus, opa, glória a Deus, aleluia, aí continua lá. Aí diz, irmão, agora 2 horas e meia de música cantada, todo mundo já cantou para ninguém ficar com raiva, agora vem o melhor momento do culto, o momento mais especial, que é momento da pregação. Aí o pregador começa a pregar, os visitantes vieram, é 11 horas da noite, eles vão embora. O pregador prega ali 5 minutos, num aperreio mais medonho do mundo. Parece que está com desinteria, tem que terminar logo para poder ir embora. A igreja tem que mudar isso, irmão. Os pastores têm que se reunir e reorganizar esse modelo de culto. A igreja precisa da palavra. Foi o que aqueceu o coração daqueles discípulos desiludidos, frustrados, tristes, desanimados. Foi o que aqueceu o coração deles. Não ardia o nosso coração quando ele partiu o pão? Não. Quando ele partiu o pão, Deus permitiu eles enxergar. Mas ardia o nosso coração quando ele expunha a palavra. Vamos voltar a desejar a palavra de novo. Ô irmão, para de perder tempo na internet com negócio de canal de sonho. Acaba sonha toda noite, basta comer um prato de pirão, um baião de 2 com ovo estralado, ele sonha com a beleza. Ele vai ao céu, ele vai ao inferno, ele conversa com o capeta, ele conversa com o Arco Miguel, ele vê tudo. Basta ele comer um prato de pirão de noite para dormir, ele vai ter sonho demais. Para de ver negócio de canal de sonho. Para de ver negócio de canal de pastor, com negócio de campanha. Foi nessa onda aí que eu caí na rede do Malafaia, em 2009, que eu contei agora essa semana. Eu, numa luta medonha financeira na época, peguei R$900, dei para o Malafaia e o Cerulo. Esses 2 cabras safados. Eu não sei como eles dividiram o dinheiro lá, eu não sei como foi que eles fizeram. Não sei, uma parte foi para o Império Vitória em Cristo, outra com certeza ficou para o Malafaia e a outra para o Cerulo. O Cerulo não veio de graça para cá. Ali já foi tudo combinado. O Malafaia chega, olha o vídeo lá depois. O Malafaia chega alegrezinho.
O Cérulo disse: eu posso falar? Ele, pode, fala. Fale, homem, fale. Aí o Cérulo: Deus está me mostrando aí. Você vai fazer um propósito, vai dar R$ 900. Meu Deus do céu, irmão. Não, alguém aqui mais caiu nisso aí? Foi só eu? Meu Jesus, que vergonha. Quase caiu, né? Olha, aquele ali ainda foi mais esperto do que eu. Trouxa, irmão. Trouxa. Eu acho que foi dali de onde o Malafaia começou a chamar o povo de trouxa, foi dali. E eu fui o primeiro. E eu não passei um bocado de tempo dando dinheiro para aquele camarada, não, meu irmão. Todos os meses era sagrado. Estava com a ruma de revista dele lá em casa, eu joguei tudo fora. Mas ainda já tinha dado também, ou foi antes ou foi depois, eu vou ver as datas direitinho. 2006. Foi antes. Já dava dinheiro para o homem o R.S. Soares, patrocinador todos os meses. Mas faz cada besteira na vida. Eu quero ver o Malafaia me engabelar hoje. Eu ia até chamar ele para um debate aí sobre o dízimo. Mas o Malafaia não faz debate com crentezinho pé de chinelo que nem eu, não. Ele só quer debate com gente grande, porque ele quer, né? Ele falou isso numa reunião, ele veio aqui para fazer aquela cruzada dele. Eu fui, né, na época ainda gostava dele ainda, aí fui lá para a reunião que ele fez, lá na beira-mar, num hotel lá, coisa mais linda lá, e ele falou isso aí, que aproveitava as oportunidades com essas pessoas, fazer uma confusão bem grande para poder ganhar mídia, né? E ganhou realmente. Quer dizer, é um cara que não trabalhava com sinceridade, trabalhava para crescer. E conseguiu. Mas enfim, irmão, nós precisamos desse fervor espiritual, dessa percepção espiritual. E o meu desejo é que a palavra de Deus, ela volte a aquecer o seu coração. E você volte a dizer: não ardia o nosso coração quando expõe as Escrituras? Deus fala conosco todos os dias. Basta nos abrir a palavra dele e ler. Orar, falar com ele em oração. Ouvir a voz dele, o Espírito dentro do nosso coração, que é aquilo que a gente lê. Quando a gente está orando, ele vai, né, lembrando a gente vai orando exatamente aquilo que a gente leu, que a gente aprendeu. E até as nossas orações são diferentes, elas são bíblicas. Mas enfim, irmãos, eu espero que realmente essa palavra ela faça a diferença na vida dos irmãos.